dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Sábado, esfriou, tá um tempinho de chuva, nublado. E estamos finalizando hoje o nosso devocional, esse movimento lindo. 40 dias, conseguimos! Glória a Deus! Quantas coisas aconteceram até aqui. Na verdade, este caminho, esta jornada de 40 dias está terminando aqui, mas será apenas o início de uma linda história que vai continuar em cada um de vocês, na casa de cada um de vocês aí, no secreto com Deus. Bom dia, Paty, bom dia, Vicky, bom dia, Má, bom dia, Dani, mulheres que estiveram presentes comigo todos esses dias. Bom dia, Gi. Bom dia a todas. Olha só, hoje eu trouxe um tema pra gente finalizar, mas esse propósito, como eu falei, finalizar aqui, tá? A gente tem que continuar e a gente precisa fortalecer cada vez mais a nossa fé e buscar aprender, buscar a palavra. Porque buscando e aprendendo, a gente vai melhorando a nossa intimidade com Deus, né? Melhorando esse relacionamento e principalmente ativando o nosso Espírito Santo. Tendo-se aí mais sabedoria, mais discernimento. Mas antes da gente começar e eu falar o que eu trouxe hoje, me contem como tem sido para vocês que estão me acompanhando, como que tem sido esses dias? Vocês passaram bem? Conta pra mim aqui rapidamente. Eu vou também dar o meu testemunho, porque não foi fácil chegar até aqui. Muitas batalhas espirituais, muitas coisas aconteceram, mas em nome do Senhor, a gente está conseguindo aí chegar nos 40 dias como prometido. Iniciou dia 17 de junho para quem está chegando agora. E como não foram dias corridos, foram dias de segunda a sexta, sábado e domingo não, para poder descansar, para poder o espírito ter aí um respaldo. Enfim, estamos aí dando mais de 54 dias, se eu não me engano, eu não fiz os cálculos, neste movimento, nesta fé, em compromisso, em estar todos os dias pela manhã abrindo as lives. Mas independente de estar abrindo as lives ou não, a gente tem que fazer isso no nosso secreto, as orações intencionais, tudo que a gente já falou aqui, né? Bom dia, Ana Luísa. Contem pra mim aqui um pouquinho como tem sido, pra quem tá me acompanhando há mais tempo nesse movimento, e se mudou alguma coisa. Antes de vocês me contarem, eu vou ler aqui, ó. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. 2 Reis 23. Bom dia, Cris. Contem pra mim aí o que vocês aprenderam, como tem sido e o que vocês passaram nesses últimos dias aí. Ó, vou falar pra vocês que não foi fácil. Minha cachorra ficou mal. Minha cachorra vomitou, a outra cachorra teve diarreia, a outra foi fazer cirurgia. Fiquei com sinusite, hoje que eu tô melhor, graças a Deus. Muita dor de cabeça, desde terça-feira à noite eu passei por muitas coisas assim que tem evitado até de eu conseguir levantar às 5h30 da manhã e estar aqui com vocês. Mas eu resisti, eu continuei, trouxe ontem a leitura também para vocês, fiz a leitura, não entrei no ao vivo, fiz a leitura porque não tinha condições de entrar. Eu estava muito com dor de cabeça. Foram dias bem assim complicados nessa última semana, nesses últimos dias. Mas hoje, graças a Deus, eu acordei melhor, estou aqui com vocês e a gente mudou até o horário justamente para que confundisse o inimigo, sabe? Confundi o inimigo. Saí das 6h07, entramos às 8h07, um pouquinho lá, 10 minutos depois, porque eu fiz aqui a minha oração, consegui fazer o meu louvor. E agora aqui com vocês pra gente falar um pouco mais
Dani, percebo que amanhecer na presença de Deus nos enche de coração, de coragem e nos fortalece para os desafios diários. É isso mesmo, Dani. Mas não adianta, porque eu percebi muito nesses dias, a gente só orar, a gente só aprender, a gente ler a palavra e não desfrutar. A gente precisa desfrutar. Porque no meu caso, eu vi que tudo que eu fiz durante esses dias de devocionais, eu precisei interceder 4 vezes durante só essa semana. Então, assim, foram muitas intercessões que eu precisei fazer. A imunidade abaixa, isso é fato. Por isso que a gente precisa estar sempre revestido pela armadura de Deus, sempre vigiando e orando, sempre buscando essa força, porque como diz aquela frase, um espírito forte não habita num corpo fraco, então a gente precisa estar sempre aí se cuidando espiritualmente, também na parte corpo, na parte alma. É importantíssimo, porque quando a gente está desperta, quando a gente está nessa caminhada, buscando, agradecendo, servindo a Deus, não teremos dias só bons, teremos também dias difíceis e dias de batalhas, dos quais precisaremos guerrear. Precisaremos usar a armadura, as armas, as munições que a gente vem adquirindo todos esses dias aqui no devocional que eu aprendi junto com vocês e guerrear. E sem dúvida, nos tornaremos mais sensíveis e mais também susceptíveis às situações que vão acontecendo, porque como estamos despertas, a gente observa coisas também no mundo espiritual. Sem dúvida, Dani, buscar a Deus logo cedo é uma coisa que nos preenche e realmente nos traz mais coragem. E a gente começa o dia de um jeito e termina o dia de outro. Mas lembrando, né? Continuem, não desistam e fiquem firmes na palavra, porque Deus, Jesus é a verdade, é o caminho. E é isso que a gente precisa fazer. Bom, hoje eu trouxe sobre abra os olhos para a visão de Deus, para todas nós aí, né? Já que somos seres pensantes, e quando a gente pensa, quando a gente visualiza um filme, a gente já está imaginando como que essas imagens vão entrando no nosso cérebro, ou quando a gente pensa uma situação antes de estar vivenciando, a gente também visualiza essas imagens dentro do nosso cérebro. Somos seres pensantes e visuais. E para a gente receber a visão de Deus, como é que a gente faz então? Essa é a pergunta. Como a gente faz para receber a visão de Deus? Já que a gente precisa pensar para visualizar, ou quando a gente vê alguma coisa, a gente, para poder ver, a gente visualiza que ele vai para os nossos pensamentos. Como então receber essa visão de Deus? Primeiro de tudo, a gente precisa traçar uma pergunta específica a Deus. Peça e receberá. A gente precisa ter aí a nossa oração intencional, como eu falei todos esses dias para nós aí, para todos nós nesse movimento. E no nosso momento secreto, momento a só você e Deus, para poder então ter aí cada vez mais essa intimidade. E pergunte, desse jeitinho que eu anotei aqui: Deus, tem algo que eu preciso saber ou algo que eu não quero ver, mas eu preciso ver? Essa é uma das perguntas infalíveis. Sempre deu certo por aqui. Ou, Deus, tem algo que o Senhor quer me mostrar? Seja específica nas perguntas, porque Deus mostra, Deus revela, e assim a gente vai ter cada vez mais a visão de Deus, o que Ele quer para nós. Quer seja um trabalho, quer seja um lugar que você vai, quer seja um novo projeto que você vai entrar, seja específica para saber se realmente é isso que Deus quer para a sua vida. E até anotei aqui um versículo que eu já vou aproveitar e ler, que faz parte disso que estamos falando. Em Tiago 1,5 diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Quando lhe falta sabedoria, peça a Deus. Aqui diz: Deus é generoso e dá com bondade a todos. Em Salmos 119:18 tem um versículo que fala assim, ó: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. E todas as respostas que a gente busca nessas perguntas que eu falei para vocês, elas estão realmente neste livro aí do Salmo 119:18. Olha que legal, eu aprendi isso junto com vocês.
Mas você tem que ler, estudar para memorizar e assim meditar conforme busca a visão de Deus para a sua vida ou mesmo para o que você quer no hoje, no presente. Então é importante a gente ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra e trazendo Deus nas perguntas específicas, meditando na sua presença, a gente conseguirá obter a resposta que a gente deseja. E o que eu posso falar aqui para vocês que eu aprendi todos esses dias também, né? A ser mais paciente, a ser mais corajosa, como a Dani falou para nós aqui também. A gente vai aprendendo muito, né? A gente vai exercitando o nosso espírito a muitas coisas. E uma das coisas também que eu percebo é que quando Deus quer nos levar para o próximo nível, Ele faz a gente perder pessoas. Até mesmo, em alguns casos, perder a geografia. Abraão foi assim. Deus precisou falar para ele ir para outro lugar, porque lá estaria a promessa dele, né? Jesus precisou andar, ir para outra cidade, estar em outras aldeias, em outros lugares ali, para poder levar a promessa de Deus e as obras de Deus. Então, nesta caminhada de fé, de busca, de relacionamento, quando Deus quer nos levar para um próximo nível, pode ter certeza que muitas coisas mudam, pessoas mudam, lugares mudam e às vezes a gente perde também. Porque às vezes a consciência que a gente precisa ter ou a frequência que a gente vai estar para então ter a promessa de Deus, algumas pessoas não estarão na mesma sintonia, na mesma frequência, ou não estarão prontas ou preparadas para estar no mesmo lugar que você. Então isso é o que pode acontecer, né? Mas continue. Não seja uma mulher com vergonha de falar sobre o Evangelho. Não seja uma mulher com vergonha de assumir que acredita em Cristo. Uma mulher cristã, uma mulher que é devota a Jesus Cristo e que independente da sua religião, ela acredita e tem fé. Assim como todas as outras pessoas, independente da sua religião. A gente precisa unir, não separar. Muitas vezes a gente vê pessoas com suas religiões e a hora que ouve alguém falando com mais fervor, sendo mais fervorosa, já traz aquilo como algo diferente e separa, né? E a gente não pode separar, a gente tem que unir as pessoas, independente da sua religião, né? Religiosidade é uma coisa, intimidade é outra, né? O que a gente faz aqui, esses movimentos, louvar, falar sobre Jesus, sobre Deus, é justamente aumentar essa intimidade. E a Bíblia nada mais é o que o nosso estudo. A gente estuda porque eu sou uma mulher que gosta de aprender. Eu sou uma mulher que questiona as coisas. Eu não gosto de que as pessoas colocam para mim o que são com as suas interpretações. Eu vou atrás, eu busco para realmente entender se é isso, se é aquilo. E pode ser que às vezes eu nem tenho todas as respostas, ou até às vezes a minha própria interpretação não está 100% certa. Eu tenho total humildade para perguntar, para ir atrás, para realmente dividir com pessoas que estão nessa caminhada com uma espiritualidade mais avançada para entender. Mas buscar a Bíblia é uma forma da gente abrir os nossos olhos espirituais e ter a verdade que a gente precisa. Então, estude, busque, independente da sua religião, e esteja na presença de Deus. Deus, sem Deus nada somos, não é verdade? Em Isaías 57, 15 e 19 fala assim: assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo, e eu guiarei e tornarei e dar-lhe consolo. Exatamente. Quando a gente busca Deus, quando a gente está nessa caminhada, a gente também busca cura para nós, né? Eu busquei muito a minha cura através dessa caminhada de fortalecer a minha fé, de estar mais na presença do Senhor, de buscar Jesus Cristo para a minha vida. A gente busca essa cura, a gente traz renovo para o nosso espírito e sem dúvida a gente vai forjando o nosso espírito em se ter novas virtudes, diminuindo as falhas
né? Aceitando-as e respeitando-as, claro, mas melhorando e lapidando as virtudes que a gente precisa ter e até desenvolvendo novas. Como, por exemplo, um coração mais humilde, que nessa caminhada a gente precisa ter muita humildade. Humildade para reconhecer os nossos erros, humildade para ser empático, humildade para ter compaixão, humildade para admitir quando erra, não só assumir, mas admitir, né, e falar, e humildade também para aceitar aquilo que Deus quer para a sua vida e como estar a sua vida hoje é realmente como Deus quer preparar você para o próximo nível. Então é importante a gente entender que tudo faz parte de um plano maior de Deus. Tudo que a gente vem passando é para um plano maior de Deus. João 1,14-18, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade, Jesus Cristo. Então tudo que eu faço hoje em dia, que eu peço, é por meio de Jesus Cristo. Todas as intercessões é por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio em carne e osso e que nos mostrou toda a sua bondade, toda a sua alegria. E quando a gente fala sobre o fruto do Espírito Santo, que são os 9 elementos, nada mais são as características de Jesus Cristo, é o que nós podemos desenvolver em nós. Esse fruto do Espírito Santo, essas características parecidas com Jesus Cristo, que é bondade, alegria, paciência, fidelidade, lealdade, domínio próprio, muitas outras aí que agora eu não vou conseguir lembrar. E 1 Pedro 2:13-17, é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Nada mais é do que quando a gente busca a verdade, a gente se liberta. E essa liberdade a gente vai usar para o bem, não para o mal, como algumas pessoas fazem, né? A gente tem que entender que esta liberdade nada mais é a sabedoria de Deus dando para nós, a verdade que Deus vai nos mostrando, e assim caminhos vão se abrindo. E a gente servindo a Ele, praticando o bem, seremos mulheres mais sábias nos dias de hoje. Um ótimo sábado, obrigada para você também. E 1 Pedro 2:21-25, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus Cristo, que está falando sobre Ele pagar o preço por nós todos, morrer na cruz por nós. E assim, hoje, podemos falar que somos salvos por Ele, né? Somos carne, a carne ela é pecaminosa, mas Jesus já pagou o preço por nós. Então a gente só precisa fazer o quê? Continuar levando a obra que Ele iniciou, levando o seu nome para mais pessoas conhecerem, para mais pessoas terem aí a presença dEle. Porque muitas pessoas estão num quarto escuro hoje em dia, sem esperança, sem acreditar, sem ter aquilo que a gente começou falando, a visão de Deus. Então a gente precisa ajudar essas pessoas, levando boas novas, levando a palavra, levando Jesus Cristo. Porque através dela muitas coisas mudam. A minha vida mudou. Eu tenho certeza que a sua vida tem mudado. E a vida dessas pessoas que precisam irá mudar. Então essa é a nossa missão, nosso propósito. É servir como? Levando Jesus Cristo para outras pessoas que precisam. Porque às vezes sozinhos não conseguirão. 1 Pedro 1:6-9, nisso vocês exultam, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Que a nossa fé, ela é mais valiosa que o ouro, muito mais valiosa, e a gente precisa estar aí nessa caminhada de fé, algo que a gente não vê, mas a gente vive por aquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que viverá. Pela fé a gente acredita. Muda, eu fui curada, amém, é isso mesmo. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se preenche deste amor, mais o nosso coração vai se preenchendo, né? Daquilo que realmente é o certo, não as coisas deste mundo que são ilusórias, passageiras, que irão nos decepcionar e nos magoar, mas pela glória de Deus, pelo amor de Deus, de Jesus Cristo em nós, quanto mais a gente busca, mais a gente vai
se preenchendo deste amor. Mas a gente vai se tornando cada vez mais, como eu falei, humildes, pessoas do bem, pessoas que querem fazer o bem. Porque como somos carnes, é mais tendencioso a gente pecar e errar e fazer o mal. Fazer o bem, por mais que a pessoa fale, mas eu sou uma pessoa boa, eu sei que você é uma pessoa boa. Mas a nossa carne diz o contrário. A nossa carne é mais tendenciosa a fazer o mal. Fazer o bem é uma coisa que precisa muito treinamento, exercício. Porque não adianta você fazer o bem, praticar o bem e ter pensamentos ruins. Não adianta você ajudar uma pessoa e na hora que você ajuda e fala, nossa, aquela pessoa nem precisava de tudo isso, né? Por que ela tem aquilo e eu não? É isso. É a gente ir ajustando a nossa moralidade, ajustando as nossas virtudes, ajustando principalmente não só o nosso corpo, a nossa alma, nosso pensamento, mas fortalecendo o nosso espírito. Que através do espírito a gente vai aí melhorando todos os outros pilares, eu falo, né? Porque o nosso pensar, ele é traiçoeiro. A gente faz algo, mas está pensando diferente. Então, para isso, é preciso estar na palavra do Senhor, na sua presença, buscando Ele. E aos poucos a gente vai sendo constrangido. Deus vai nos constrangindo. Eu já fui muito constrangida por coisas que eu pensava, acreditava. Ele foi lá e colocou na minha frente, assim, ó. Juro. Nesses últimos meses aí que eu venho nessa caminhada, Ele coloca na frente para falar, e aí? E agora? Você vai pensar aquilo? Você vai achar aquilo? Tá na sua frente. É um baita de um constrangimento. E Deus faz isso, Ele constrange, tá? Se prepare. Além da cura, Ele constrange. Por isso é importante a gente se humilhar a Ele, né? Humilhar a Ele, pedir a Ele e assim continuar nessa fé, para se ter a visão de Deus, que é o que a gente iniciou aqui hoje falando. Faça uma pergunta específica, tenha seu momento a sós. Aqui estamos finalizando, mas você continuará daí. E seja clara nas perguntas, como o que Deus, o que você quer me mostrar que eu não quero ver, o que você quer que eu saiba que eu não sei, o que você tem para mim, o que eu preciso, enfim, e todas as outras perguntas aí. Amém? Falei muitas coisas ao mesmo tempo, resumi no dia de hoje o que precisava, deixei o Espírito Santo me guiar e fui falando. Olha, tá me dando até uma tristeza ter que falar tchau e que agora finalizamos o nosso devocional. Vai dar saudade desses dias aqui, que eu aprendi muito com vocês, me comprometi, me forcei mais ainda a buscar, porque às vezes sozinha a gente não tem tanta disciplina, né? A gente precisa ter alguém para aumentar essa disciplina aí e esses estudos. Mas nesses 40 dias a gente, pelo menos agora, a gente já adquiriu essa disciplina, esse novo hábito. Então a gente precisa continuar aí. Tá bom? Obrigada, Má. Obrigada, viu? Bom estudo, bom trabalho que você falou que você ia ter. Obrigada, amém, Dani. E é isso. Vamos chegando ao fim aqui do nosso devocional. Continuem daí. Em breve eu volto, em breve a gente pode fazer algumas lives, pílulas curtinhas, pra gente sempre se renovar na palavra, aprender um pouco mais. Obrigada, Pati, Deus abençoe você também. E continuem, tá? Continuem revestindo da armadura de Deus, continuem buscando as armas e as munições certas para que Deus esteja presente com você nas batalhas que precisará enfrentar, nas batalhas que você, mulher, precisará se posicionar. Porque em muitos momentos precisaremos abrir a porta, mandar embora o inimigo e se posicionar dentro do lar. A gente precisará se posicionar em muitos momentos. Não seja uma mulher fria nem morna, mas uma mulher quente que se posiciona perante a palavra de Deus. Tá bom? Continue, não desista, porque Deus quer nos levar para o próximo nível e para isso a gente precisará estar preparado, num coração disposto a crer e a resistir todas as batalhas que vier. Amém? Que Deus abençoe então o nosso lar, os nossos filhos, o nosso marido, os nossos animais de estimação, porque a gente às vezes esquece de pedir para eles também.
e todos aqueles que estão ao nosso redor, pessoas que cruzam o nosso caminho, pessoas que trabalham no nosso lar ou não, pessoas, amigos que trabalham no seu serviço. Que Deus abençoe todos aqueles que estão aí de uma certa forma conectados a nós e que possamos ter dias melhores, dias de bênçãos, dias de proteção, dias na presença do Senhor, que assim seja, nos livrando de todo o mal, de tudo aquilo que não pode, não deve chegar até nós, porque na presença do Senhor estaremos livres, estaremos protegidos embaixo das suas asas, que assim seja. Amém. Amém? Um beijo, um excelente sábado. Chegamos ao fim, então, de algo que está prestes a começar aí. Continue, plantem e vão semeando para que vocês colhem frutos aí, que Deus possa levar todas nós para o próximo nível. Que assim seja. Fiquem com Deus. Beijo e até uma próxima. Se Deus quiser, eu volto.